nós estamos cronicamente doentes. O que eu quero dizer com isso? Grande parte de nós vive um quadro de inflamação crônica de baixo grau e nem sabe disso. Em 1900, a gente morria de problemas infecciosos, mas hoje a gente adoece e morre de doenças crônicas. E essas doenças crônicas têm muito a ver com a relação que existe do que há dentro de você, principalmente as bactérias que existem dentro de você e o que existe nesse mundo aí por fora. Eu digo que é o macrocosmos lá fora e o microcosmos aqui dentro. E se eu conseguir enxergar como atuar principalmente nesse microcosmos através de mexer nos bichinhos que existem dentro de você, a gente faz grande diferença para a tua saúde. É isso que eu vou conversar com vocês hoje, aqui nas Pílulas de Saúde. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa série Pílulas de Saúde. Eu primeiramente peço desculpa a vocês pela ausência nessa última semana. Eu estive numa conferência no México, onde me chamaram para falar sobre medicina funcional, medicina integrativa, do estilo de vida. E por isso eu tive que me afastar e acabei não conseguindo fazer os vídeos semanais. Mas estou de volta com força total para passar para vocês, inclusive um pouco desse conhecimento que eu tive por lá, né? Me chamaram para dar 4 aulas, 2 relacionadas à obesidade, 2 relacionadas a patologias intestinais e a relação com as doenças crônicas. E foi fantástico, né? Porque durante 3 dias de evento tinham palestrantes de vários cantos do mundo falando sobre prevenção como melhor forma de tratamento. E é por isso que eu hoje quis trazer para vocês um assunto que eu acho que é de extrema relevância, né? É a relação de o que a gente adoecia e morria lá no passado e o que a gente adoece e morre hoje em dia aqui. Falar um pouco do porquê nós estamos cronicamente doentes, né? E isso tem uma relação bem clara, quando você olha do ponto de vista histórico. Nós todos acabamos entendendo o adoecer como o ficar doente era o ficar infectado, né? Tinha uma associação muito grande com essa questão de infecções. Isso foi extremamente colocado como relevante, né? Então foi extremamente relevante, principalmente no século XIX, quando Louis Pasteur, um grande nome da ciência e da medicina, aparece falando da importância desses bichinhos, né? Das bactérias no nosso corpo levando a adoecimentos. Foi aí que apareceu o antibiótico também. E se a gente for olhar em 1900, a gente morria de doenças infecciosas. As pessoas elas adoeciam, elas se infectavam cedo na vida e acabavam morrendo. As pessoas morressem de pneumonia com muita facilidade, né? O que não acontece hoje em dia. Hoje em dia você tem os antibióticos, você tem outras formas de tratamento. Mas então ficou-se pensando que esses bichinhos seriam só bichinhos do mal, né? As bactérias seriam elementos do mal. E esse congresso, por exemplo, eu abri a parte que eu falei sobre essas doenças gastrointestinais, principalmente as doenças intestinais e a associação que tem com outras doenças crônicas. O que eu brinquei com eles foi, durante tanto tempo, né? A gente chama atenção com relevância, com nobreza para o coração, para o cérebro, falando dessas patologias e de todos os tratamentos que existem, né? Tratamentos sofisticados, e a gente deixa o intestino de lado, né? A gente acha que o intestino é aquele tubo que carrega cocô e por isso é um tubo sujo que a gente não deve dar muita atenção para ele, né? E hoje todas as câmaras estão voltadas para quê? Para o intestino. É lá que a gente tem que começar o tratamento de qualquer pessoa. Porque ali, esses bichinhos que moram lá, que a gente, lá no passado, achou que eram só bichinhos do mal, hoje a gente sabe que eles têm uma relevância muito importante. E não fica só lá. Uma outra brincadeira que eu fiz com eles, existe aquela terminologia que diz o que acontece em Las Vegas fica só em Las Vegas, né? Então se o cara vai lá e faz uma bagunça, ninguém vai saber no outro canto do mundo. Eu disse que o que acontece no intestino não fica só no intestino. Hoje, se eu tiver um desequilíbrio de flora, né, os bichinhos que estão lá, os chamados bichinhos do bem e do mal, eu não gosto muito dessa terminologia porque não é muito a verdade. O problema é se você estiver desequilibrado, você vai de repente ter uma flora, né, os bichinhos que podem te causar mais problemas, e se estiver equilibrado é o contrário.
Isso tem a ver com o que você come, como você relaxa, se você faz ou não exercício, várias coisas, como você controla o teu estresse. Então tudo isso é muito importante. Então isso é importante para o tipo de bichinhos que vai ter dentro de você e também o tipo de bichinho que vai tá dentro de você vai comunicar com uma boa saúde ou com uma má saúde. E como eu disse, não fica só no intestino, não é só um problema de acordo com o tipo de bactéria que eu tenho, eu vou ter uma melhor ou pior saúde intestinal. Eu posso ter problemas imunitários severos, eu posso ter alterações hormonais importantes e sem contar aquela relação que a gente diz muito do intestino ser o segundo cérebro, a relação que tem do cérebro falando com o intestino e também do intestino falando com o cérebro. O intestino fala demais com o cérebro e essa comunicação se faz muito através desses bichinhos, não só através do sistema nervoso. Então tudo isso é muito importante para a gente. Hoje a gente sabe, por exemplo, que o tipo de bactéria que tem dentro do sistema gastrointestinal de um obeso é completamente diferente do que o tipo de bactéria que tem dentro do sistema gastrointestinal do magro. Isso inclusive é uma grande oportunidade da gente tentar, através de modificação de estilo de vida, de modificação de suplementação, né, agir fazendo com que, dando comidinhas certas para esses bichinhos e também inoculando alguns bichinhos mais corretamente em você, aquela história de cápsulas com lactobacilos, né? São os probióticos, bifidobacterium, lactobacilos. Isso você pode ajudar no metabolismo dessas pessoas, tá? Então, Fábio, a gente pode ajudar num processo metabólico de emagrecimento? É claro que sim, e é um capítulo super importante. Assim como a gente pode ajudar, principalmente em prevenção, de vários problemas outros. Diabetes já tem muita coisa mostrada, hipertensão tem muita coisa mostrada, doenças cardiovasculares, então, no geral, as doenças gastrointestinais, todas elas, intestino irritável, as intolerâncias alimentares, outras patologias inflamatórias que tem no intestino, alterações cerebrais, desde ansiedade, depressão, até problemas mais sérios, como Alzheimer. Tem muita coisa mostrando que se a gente consegue tirar essa flora daqui. Então imagina que se eu tivesse um disquete, né? Eu vou lá e tiro um disquete, coloco outro disquete. Isso é informação. Eu estou informando um organismo. Isso até existem pesquisas mostrando, por exemplo, um rato gordinho, que você pega, vai lá, tira a flora intestinal dele e coloca num rato magro e faz o contrário também. Tira do magro e coloca no gordo. Eles trocam de padrão corporal. Então é possível emagrecer ou engordar de acordo com os bichinhos que estão dentro de você. Então essas bactérias que por acaso, né, e não existem por acasos na medicina, elas são muito mais numerosas em número, tá? Então muito mais numerosas, lógico que tem que ser em número, né? São muito mais numerosas do que as células que existem no seu corpo, tá? Então existem relatos de 10 a 100 vezes mais numerosas do que a célula que tem no nosso corpo. Então a gente costuma dizer que nós somos mais bactérias do que nós somos humanos. Elas fazem total diferença em você. Então conversa com o teu profissional de saúde sobre isso, porque se ele não sabia lá no passado e continua não sabendo hoje, ele está perdendo o bonde da ciência, né? Ele está desatualizado. Ele tem que saber da importância disso e hoje dar um antibiótico para você e não te dar um probiótico junto é quase uma falha ética, tá? Eu acho que isso não deve existir. E a gente tem que olhar como fazer para que essa população do bem cresça em você, para que você fique saudável e realmente consiga brigar contra o aparecimento de doenças ou brigar para que essas doenças possam reverter. Hoje eu quis então contar para vocês que nós estamos cronicamente doentes, porque nós estamos desequilibrados, tá? Esse desequilíbrio interno desse mundo, desses bichinhos internos, tá? Se ele tiver com uma balança aqui favorecendo a bactérias que são mais inflamatórias, são mais geradoras de doenças, tá? Isso vai te levar a problemas. Agora, se você conseguir trabalhar para aumentar as bactérias que vão trabalhar como anti-inflamatórias do bem, a balança gira ao contrário. Então, nesse equilíbrio é que nós temos um papel fundamental de trabalhar com cada um de vocês. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado, que as pílulas voltaram depois aí de férias de alguns dias, né? Mas não foram férias, eu na verdade estava com muito trabalho lá e graças a Deus, porque a gente percebe que o mundo está multiplicando com esse conceito de saúde, de bem-estar, de promoção da saúde e de prevenção. Porque prevenção é a melhor forma de tratamento. Um beijo no coração de vocês
e até o próximo capítulo das Pílulas de Saúde. Até lá!